Que possamos nessa noite meditar na palavra do Senhor e que Deus possa falar conosco através da sua gloriosa palavra. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Glória a Deus. Querido, nesta noite eu queria meditar com os irmãos num assunto chamado humildade. Também queria meditar com os irmãos nas consequências de muitas vezes sermos negligentes no termo de ser humilde. E também quero meditar com os irmãos na cura do pecado. Primeiramente, irmãos, quero meditar com vocês em um tema que denominei de a falta de humildade. Justamente meditando nesse versículo 12 do capítulo 3 de Gênesis. O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Querido, vemos aqui Adão já se encontrar em duas culpas. Vemos que Adão, ele foi indelicado com sua esposa e ele cometeu blasfêmia contra Deus quando ele disse: foi a mulher que tu me deste. Queridos, Adão entra em um dos pontos que mais Deus abomina: a falta de humildade. E o que é a falta de humildade? O que significa humildade? Humildade é a virtude em conhecer as nossas fraquezas e limitações e agir de acordo com a nossa consciência. E vemos que isso faltou a Adão, agir de acordo com a sua consciência. A sua consciência o acusava que ele tinha pecado contra o Senhor, mas vemos que ele ignorou a voz da sua consciência. Vemos que ele não teve humildade em reconhecer que havia pecado contra o Senhor e de que precisava de perdão. Isso, queridos, na vida do homem é uma falta muito grande diante de Deus. É uma falta abominável diante de Deus. Se Adão tivesse se arrependido, teria sido diferente? Deus teria punido? Com certeza Deus teria punido, porque independentemente se Deus perdoa o nosso pecado, as consequências virão, porque Deus é um Deus justo. Mas vemos, queridos, que por Adão não ter tido humildade em pedir perdão a Deus, ali ele já perdeu a chance de se reconciliar-se com Deus. Se ele tivesse pedido perdão, teria sido diferente. Não vou aqui criar um panorama, não vou aqui criar suposições de dizer como seria se Adão tivesse se arrependido naquele momento. Não vou ousar fazer isso, mas a Escritura, queridos, me dá o direito de afirmar que Deus não despreza um coração contrito e arrependido, como está escrito em Salmos 51, versículo 17, o salmista Davi dizendo a Deus que ele não rejeitará um espírito quebrantado, um coração contrito, um coração humilde e arrependido, Deus não desprezará. Mas vemos que Adão não teve essa atitude. Vemos que Adão preferiu colocar a culpa em sua mulher, preferiu insinuar que Deus seria o culpado de seu pecado. Muitas vezes, para os seres humanos, é mais fácil jogar a culpa em cima dos outros. É mais fácil a esposa jogar a culpa em cima do marido e o marido jogar a culpa em cima da esposa. É mais fácil os homens ou mulheres colocarem a culpa nos seus empregos. É mais fácil os filhos colocarem a culpa em seus pais. As pessoas, de uma certa forma, fazem o que Adão fez diretamente. Quando as pessoas não buscam a Deus pelo emprego que Deus deu, automaticamente a pessoa está dizendo as mesmas palavras que Adão direcionou a Deus quando ele disse: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Foi o emprego que tu me deste. Tu me deu e ele tomou o meu tempo que eu tinha para ti. Foi os filhos que tu me deste. Foi a esposa que tu me deste, foi o marido que tu me deste. É mais fácil para o ser humano colocar a culpa nos outros, colocar a culpa nos que estão à sua volta. Então vemos, queridos, que o Senhor Deus não despreza um coração contrito e arrependido. Deus não despreza um homem de espírito quebrantado, um homem que reconhece que precisa do perdão de Deus. Isso as Escrituras nos mostram em várias passagens. Mas de uma coisa nós não vamos ver na Bíblia e nem na história da humanidade: alguém ser salvo sem que passe pelo vale humilde do arrependimento. Ninguém pode se chegar a Deus sem que antes se arrependam de seus pecados. Ninguém pode agradar a Deus com um coração soberbo, com um coração orgulhoso.
Ninguém se chega diante de Deus assim, porque Deus rejeita todos aqueles que não têm um espírito contrito e um coração quebrantado, que não têm humildade de reconhecer a sua condição pecaminosa. E a prova disso, queridos, é Davi. Davi cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus, um pecado de adultério seguido de assassinato. Mas nós vemos que no Salmo 51, Davi roga por misericórdia diante de Deus, roga pedindo a Deus que Deus não venha o desprezá-lo. Davi se derrama diante da presença de Deus, dizendo que era pecador, dizendo que merecia o castigo pelo seu pecado. Davi pediu uma coisa, mesmo em meio àquele sentimento de culpa, ele pediu que Deus não o rejeitasse e nem retirasse dele o seu Espírito Santo. Olha a preocupação de Davi. Davi não estava preocupado com Betseba. Davi não estava preocupado com seu reino. Davi não estava preocupado com a sua coroa. Está escrito em 2 Samuel, capítulo 11. Vemos também, queridos, que a oração humilde, ela nos justifica diante de Deus. Assim como a oração de Davi foi humilde diante de Deus, em reconhecer: Senhor, eu sou um trapo de imundícia. Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, mas eu preciso do teu perdão, meu Deus. Eu necessito do teu perdão, Senhor. Senhor, eu sei que eu mereço o teu desprezo. Eu sei que eu mereço, Senhor. Me afaste de ti. Mas de uma coisa, Deus, eu te peço: que tu tenhas misericórdia de mim. Olha a oração do homem. E vemos que Davi, o pecado de Davi, foi um pecado gravíssimo diante de Deus, queridos. Um pecado abominável diante de Deus. Mas isso não o impediu de chegar diante dele com um coração quebrantado. Vemos que o próprio Jesus, queridos, ele vai falar de quando o homem é justificado. Se é quando o homem se engrandece, se é quando o homem se orgulha em si mesmo, ou se é quando o homem se humilha diante de Deus. O próprio Cristo vai narrar, queridos, a parábola do fariseu e do publicano, escrita em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Vemos que Cristo vai narrar o publicano e o fariseu no templo, orando a Deus. E Cristo vai narrar as diferenças das duas orações. Vemos que o fariseu se orgulhava em si mesmo. O fariseu disse: graças a ti, Senhor, que não sou como as demais pessoas, sujas, pecadoras, adúlteras, e nem tampouco sou como este publicano que aqui está. Jejum 2 vezes por semana, dou o meu dízimo frequentemente. E vemos que o publicano, humilde, nem ousou se aproximar, nem ousou olhar para o alto, curvou sua cabeça. E olha a oração deste homem, dizendo: Deus, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus, ser propenso a mim, porque sou pecador. Deus, ser favorável a mim, porque sou pecador. Se tu não tiver misericórdia de mim, Senhor, certamente perecereis, meu Deus. E essa é a oração, queridos, que tem mais faltado nos dias de hoje. Os homens se orgulham muito do que eles são, sendo que a Bíblia totalmente rebaixa o homem. A Bíblia coloca o homem totalmente dependente de Deus, mas o homem acha que depende de si mesmo. O homem acha que é santo, o homem acha que não é pecador, o homem acha que tem virtudes pelo seu esforço e pela sua capacidade. Mas a Bíblia nos prova o contrário. A Bíblia nos prova que somos pecadores, assim como aquele publicano. E se não chegarmos diante de Deus com humildade, dizendo: Deus, seja favorável a mim, porque sou pecador, não vamos voltar para casa justificado, porque Cristo vai dizer: quem voltou justificado? O publicano voltou justificado. O fariseu não, continuou em pecados. Mesmo com as suas palavras de dizer que não era pecador, de dizer que não era impuro como publicano, mas ele não voltou para casa justificado. Mas o publicano que chegou humilde diante de Deus, esse sim foi justificado. O próprio Cristo vai narrar. Vemos também, queridos, a história do ladrão da cruz, escrita em Lucas capítulo 23, do 40 ao 42. Vemos ali um ladrão humildemente pedir perdão a Deus, humildemente se dirigir para o seu companheiro que estava também sendo crucificado, de dizer: ei, nós merecemos a condenação, nós merecemos a morte de cruz, porque nós pecamos, mas este nada fez, nós estamos aqui porque estamos pagando pelos nossos pecados, mas este inocente nada fez. E vemos que o ladrão da cruz
obteve perdão pela sua humildade de pedir: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o versículo 43 vai narrar que aquele homem obteve salvação, mas vimos que ele que sofreu as consequências, ele continuou pendurado numa cruz, ele continuou pagando pelas consequências dos seus atos pecaminosos. E Deus não retirou ele da cruz, Cristo não retirou ele da cruz, ele continuou lá pagando pelas suas consequências, mas no final de tudo, porque ele teve humildade em se arrepender, ele obteve salvação, que esse é o bem mais precioso que o homem pode adquirir, e o homem só adquire salvação por meio da humilhação, por meio da humildade em pedir perdão a Deus. O homem só consegue se chegar a Deus pelo caminho da humildade. Outro caminho, o homem não vai se chegar a Deus. Deus, queridos, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra, queridos. Não pensemos nós que Deus se regozija em lançar o ímpio no inferno, que Deus se alegra em condenar o homem a uma eternidade de tormenta. Isso o próprio Deus vai relatar em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, quando ele diz: assim como eu vivo, afirma o Senhor, não tenho prazer na morte dos perversos, antes que se converta dos seus maus caminhos, antes que se afastem dos seus maus caminhos, arrependam-se, porque morreu o povo de Israel. Eu não quero a morte de vocês, eu quero que vocês se arrependam dos seus maus caminhos. Eu não tenho prazer, eu não me alegro em ver vocês condenados a uma eternidade de tormenta. Eu quero que vocês venham com humildade diante de mim e se arrependam. Não ocultem seus pecados. Não cheguem diante de mim dizendo que não tem pecado. Não cheguem diante de mim se justificando em si mesmo, em suas virtudes, no que você acha que você tem. Salomão vai nos dizer em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que aqueles que ocultam seus pecados não prosperam. Aqueles que os confessam e os abandonam, esses sim recebem misericórdia. Vemos que aqueles que confessam e os abandonam, aqueles que pedem perdão a Deus, um perdão verdadeiro, e abandona a sua prática. Pedir perdão a Deus pelo um pecado e lá na frente cometer esse mesmo pecado, isso não é um arrependimento verdadeiro, isso se chama remorso. Mas Cristo, Deus, está nos alertando que temos que ser humildes em nossas orações, que não temos que nos acharmos melhores que os outros, que não temos que pegar o exemplo de nosso descendente Adão e não se humilhar diante de Deus após ter pecado com Deus, e diretamente cometemos pecado contra Deus. E se diretamente cometemos pecado contra Deus, diretamente precisamos do perdão de Deus, precisamos da misericórdia de Deus. Agora passo a meditar com os irmãos no segundo tema, que eu denominei o amor em meio à punição. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Peço aos irmãos que acompanhem comigo em suas Bíblias. Agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Quando Deus vê que os homens comeram do fruto da árvore em que Deus havia proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus passa a punir o homem com a expulsão do paraíso, com a expulsão do Éden. E vemos que Deus, com a expulsão do homem do jardim do Éden, já castiga o homem, mas também já mostra o amor dele e o cuidado que ele tem pelo homem. Quando os homens passaram a ser conhecedores do bem e do mal, foram de encontro ao mandamento de Deus, quando Deus disse: de todas essas árvores podereis comer, dos frutos de todas essas árvores vocês podem comer, só não podem comer do fruto da árvore que se encontra no meio do paraíso. Então isso significa que a árvore da vida já estava lá. Vemos que o homem tinha acesso ao fruto da árvore da vida. O homem era eterno, o homem não era uma criatura caída. O homem naquele momento, antes do seu pecado, ele tinha acesso ao fruto da árvore da vida. Mas vemos que quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus já de imediato pune eles com a expulsão do jardim do Éden. E ao mesmo tempo que pune os homens, Deus mostra o seu amor. Se o homem, naquele momento que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal,
e passou a conhecer o bem e o mal. Se eles tivessem em seguida comido do fruto da árvore da vida, eles teriam se tornado criaturas eternas, sem que passasse pelo ato do arrependimento, porque naquele momento o homem era uma criatura caída e ele precisava de perdão e não necessariamente viver para sempre. Então Deus aí já mostra o seu amor. Deus impede que o homem seja exterminado já no paraíso, já no Éden. Porque se os homens tivessem comido do fruto da árvore da vida, depois que eles pecaram, eles passariam a ser uma criatura eterna, mas no estado de pecado. Então Deus, como é um Deus justo, ele teria que punir o homem, como puniu Satanás e os anjos que se rebelaram contra ele. Mas Deus mostrou o seu amor. Deus, em um só castigo, usa dois propósitos. Ele castiga e mostra o seu amor em meio à punição. E isso nos mostra que a desobediência contra os decretos e a lei de Deus é um pecado gravíssimo. Mas o que caracteriza a verdadeira rebelião contra Deus é o ato de o homem não se arrepender. É o ato de o homem não ser humilde e pedir perdão a Deus. Isso se caracteriza uma rebelião contra Deus. E Deus impede que os homens se rebeliem contra Ele. Quando Deus os expulsa do jardim do Éden e os impedem de comer do fruto da árvore da vida. Esse é o amor de Deus em meio às provações. Esse é o amor de Deus em meio às consequências. Isso nos mostra que até nas consequências Deus nos ama. Deus tem um cuidado conosco até quando pecamos e sofremos as consequências. Deus cuida de nós. Deus é um Deus tão zeloso pelo homem que Ele ainda continua avisando que a serpente ainda continua astuta, que a serpente ainda continua distorcendo a palavra de Deus, que a serpente ainda continua dizendo ao homem que certamente não morrerás, que o pecado não conduz ao homem à morte eterna, que o inferno é uma simples ameaça de Deus, que Deus não vai punir o homem que morrer em rebelião contra ele. O fruto ainda parece delicioso e desejado, porém ainda continua mortal. E Deus tem seu zelo por nós, nos avisando, nos protegendo das ciladas astutas do inimigo. Somos punidos com esse corpo material, esse corpo carnal, que só almeja o pecado, que só almeja a desobediência contra Deus. Mas Deus grita em sua palavra que há reconciliação, que há perdão, que há justificação. Deus continua proclamando em sua palavra o resgate do homem. Deus continua colocando diante do homem as bênçãos e as maldições, a vida e a morte, como está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ponho diante de vocês a vida e a morte, bênçãos e maldições, e tomo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham, pois, a vida para que vocês e seus filhos vivam. Escolham a vida, não procure a morte. Esse é o conselho de Deus para a raça humana. Escolham ser obedientes a mim. Escolham me buscarem, escolham estar diante de mim, escolham se humilharem e me pedirem perdão, para que vocês e seus filhos vivam. A natureza adâmica nos acompanha desde a queda do Éden. Desde o Éden nasceu em nós um câncer maldito, e se esse câncer não for tratado, será perecido a alma, o corpo e o espírito do ser humano. Davi relata em Salmo 51, versículo 5: sou pecador desde que nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Isso significa que esse câncer maldito nos acompanha desde o nosso nascimento, desde a queda no Éden. Mas eu passo agora a falar para vocês, irmãos, que existe um antídoto para esse câncer, que existe uma cura para esse veneno. E passo a vos meditar com os irmãos no terceiro tema, que denominei de Cristo o Restaurador. Quero que os irmãos acompanhem comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, sendo um Deus tão misericordioso, já anuncia o seu plano de resgate para o homem, quando ele disse: tu ferirás o calcanhar do descendente da mulher, mas este te esmagará a cabeça. E vemos que isso aconteceu. Satanás feriu o calcanhar de Cristo,
Mas Cristo, com a sua morte e ressurreição, esmaga a cabeça da antiga serpente, a saber, Satanás. E Deus agora, com seu plano de salvação, grita para a humanidade que há uma cura para o pecado, que há um antídoto para o veneno do pecado. E assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e todos aqueles que eram mordidos pelas serpentes venenosas que Deus havia enviado para castigar o povo blasfemo, olhavam para a serpente erguida e eram curados. Assim todos aqueles que olharem para Cristo na cruz, para Cristo crucificado, esses serão curados, como está escrito em Números capítulo 21. Moisés ter erguido a serpente para que as pessoas envenenadas pelas serpentes venenosas viessem a ser curados, era uma simbologia do que viria lá na frente. E o próprio Cristo vai dizer isso em João capítulo 3, versículo 14 e 15, em seu diálogo com Nicodemos. Era apenas uma simbologia de Cristo. E nós estamos hoje curados do pecado, porque um dia olhamos para Cristo erguido na cruz e fomos curados. Um dia o Espírito Santo nos conduziu a olhar para Cristo crucificado e fomos curados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. E a nossa mente não consegue meditar na grandiosa obra do amor de Deus. Deus, além de enviar seu Filho para morrer por nós, em seguida Cristo envia o Espírito Santo para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado, como está escrito em João capítulo 16, versículo 8. Deus tão maravilhoso ainda envia o seu Espírito Santo para nos conduzir a olharmos para Cristo, para nos levarmos ao arrependimento diante de Cristo. Isso é um Deus maravilhoso. É um Deus que realiza a sua obra completa no homem. Se há algo em que contribuímos em muito para a obra salvífica de Deus na cruz, foi com os nossos pecados. Como Paulo afirma em Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém faz o bem. Todos são pecadores. Todos são inúteis diante de Deus. Ninguém procura agradar a Deus. Ninguém procura obedecer a Deus. E em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mérito, a honra, a glória da obra de salvação do homem é todo de Deus, do Espírito Santo e de Cristo. A única coisa que contribuímos foi com os nossos pecados. E quando o homem não reconhece que precisa de Deus, quando o homem não reconhece que precisa do perdão de Deus, e quando o homem não reconhece que precisa ser perdoado pelo Filho de Deus, ele passa a se rebelar contra Deus. E o destino de tal homem é o mesmo do que os anjos que se rebelaram contra Deus, ou seja, o lago de fogo que queima continuamente para a morte eterna. Se um dia eu ou você nos encontrarmos no inferno em tormenta, a culpa será totalmente nossa. A culpa jamais será 1% de Deus. A culpa será toda minha. A culpa será toda sua. Mas se um dia estivermos no céu em glória, orando, louvando, engrandecendo a Deus, contemplando a face gloriosa de Cristo, o mérito é todo de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. O pecado no Éden revelou a nudez do homem. O homem tentando consertar o pecado costura folhas de figueiras, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 7, simbolizando vestes frágeis, simbolizando o quão são fracas as nossas obras querendo encobrir o pecado, simbolizando o quão fracos somos quando tentamos encobrir o pecado com nossas vestes. Deus, sendo um Deus onisciente e misericordioso, providencia para os homens roupas de peles de animais, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 21, simbolizando os mandamentos de Deus, os seus decretos e suas leis. Roupas que durariam mais, roupas que durariam um tempo maior, roupas que tinham uma serventia durante um tempo, até se chegar o tempo da graça, como Paulo relata em Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei serviu de guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos sermos declarados justos. E em Gálatas capítulo 3, versículo 27, Paulo vai dizer que aqueles que se uniram com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. João Batista, pregando no Jordão, quando avistou Cristo, diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Primeiro capítulo de João, versículo 29. Se Paulo
afirma que aqueles que se uniram com Cristo no batismo, se revertiram de Cristo, ou seja, se cobriram de Cristo, se vestiram de Cristo. E João afirma que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que agora não estamos mais vestidos com folhas de figueiras, nem mais com peles de animais. Agora estamos vestidos com uma roupa santa e eterna. Estamos agora vestidos com pele de cordeiro. E esse cordeiro é um cordeiro santo, sem mácula, sem mancha. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Deus providenciou para nós agora uma veste eterna. E o que Adão perdeu no Éden, o direito de comer do fruto da árvore da vida, Cristo conquistou no deserto e no Calvário o direito de comermos do fruto da árvore da vida, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei de comer do fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está escrito: felizes aqueles que lavam suas vestes, a esses será dado o direito de entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Vemos que tudo que perdemos em Adão, no Éden, conquistamos em Cristo na cruz. E isso nos prova em que Deus não queria impedir o homem de ter uma vida eterna. Em que se Adão tivesse se arrependido, Adão teria conquistado o perdão de Deus, teria pagado consequências, teria sim, Deus é justo, mas ele teria adquirido o perdão de Deus, porque todo o processo de Cristo vir como um homem e morrer na cruz do Calvário foi para quê? Para nos dar o direito de chegarmos diante de Deus e pedimos perdão. O direito que foi perdido por Adão no Éden. Vemos que Deus não se alegra em que o homem seja condenado à morte. Esse não é o propósito para que Deus criou o homem. O homem caminha para o inferno por suas próprias pernas e forças. Não é isso que Deus quer, nem para mim, nem para você. A palavra de Deus nos mostra. Porque se Deus tivesse prazer em condenar o homem, ele não teria enviado seu filho para conquistar o direito perdido por Adão no Éden. Esse processo todinho foi para Deus dizer à humanidade que bastava Adão ter se arrependido no Éden, que basta nós nos arrependermos de nossos pecados, porque todos nós já nascemos pecadores, todos nós precisamos do perdão de Deus. Ninguém é declarado justo diante de Deus sem que passe pelo vale do arrependimento. E é difícil sermos humildes nesta vida. É difícil buscarmos a Deus em um corpo caído, em um corpo oprimido pelo pecado, em um corpo que almeja se enraizar no mundo. Realmente é difícil, mas é difícil quando olhamos para nós mesmos. É difícil quando olhamos uns para os outros, mas quando olhamos para Cristo na cruz, o fardo das nossas costas cai e sai rolando e nos deixa seguir adiante. Esse fardo que carregamos com nós desde o nosso nascimento, desde a queda no Éden, impede-nos de olharmos para Deus e pedirmos perdão a Deus. E Satanás usa isso em seu favor, em querer condenar o homem. Satanás tem as armas deles e ele usa todos os dias. Satanás tem os seus soldados e eles batalham todo dia para levar multidões e multidões ao inferno. Mas Deus também tem os seus soldados. Deus levanta os seus soldados para dizer para a humanidade que eles não precisam passar uma tormenta no inferno, que eles não precisam passar uma eternidade de dor, de tristeza, de choro e ranger de dente, que há uma solução para o pecado, que não importa as lutas que passamos aqui, que não importa as nossas fraquezas e limitações, se agirmos de acordo com as nossas consciências, nos chegaremos a Deus, porque a minha consciência um dia me disse que eu precisava de Deus, que eu precisava de perdão, que eu sou um pobre pecador, e ainda hoje preciso de perdão diariamente, preciso chegar diante de Deus pedindo perdão. Nunca se chegue diante de Deus com orgulho no coração, se achando santo, se achando melhor do que os outros, achando que faz mais do que os outros. Deus abomina esse tipo de oração. Deus nem sequer ouve. Deus repugna o homem orgulhoso, mas Ele levanta o homem humilde. E estamos em batalha. E para finalizar, eu deixo esses versos para os irmãos meditar. Por toda a horte do inferno sendo combatidos, a toda a horte do inferno derrotamos.
vencendo-a pelo sangue de Jesus, a conquista final ainda vamos. A glória da nossa salvação é toda de Deus, do Espírito Santo e de Cristo. Amém, igreja. Eu agradeço a oportunidade.